No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês alguns hábitos que eu adquiri morando fora do Brasil, mas que eu ainda mantenho mesmo agora nessa minha estadia aqui no Brasil. Vamos lá que tem bastante coisa interessante. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Natália Fernandes. Eu fui morar no Canadá no ano de 2016 e hoje, atualmente, eu estou de volta ao Brasil. E essa semana eu escolhi falar de um tema bem interessante, relacionado a como o nosso comportamento muda quando a gente vai morar fora do Brasil. Então eu separei alguns hábitos, nós podemos também chamar de manias, que eu fui adquirindo durante esse período morando fora, mas que agora eu continuo mantendo mesmo estando no Brasil. Primeiro hábito é com relação a sapatos. Quando você chega na casa de um canadense, você deixa o sapato na porta. E eu continuei com essa mania aqui no Brasil. Então, todo mundo que chega no meu apartamento hoje aqui no Brasil, deixa o sapato na porta. Inclusive, quando você entra, tem um monte de sapato meu ali. Então, a pessoa já se liga que é pra deixar o sapatinho ali na porta. Então, anotem essas dicas. A gente vai ter bastante coisa aqui que também serve pra vocês não pagarem mico quando vocês forem morar fora. Porque muitos desses hábitos são já internalizados na cultura norte-americana, então, sabendo disso, vocês não cometem erros. E aí, o segundo hábito foi a questão de usar salto alto. No Brasil, a gente tem esse hábito de usar muito salto, as mulheres. Eu lembro que na época que eu fazia faculdade, eu ia pra faculdade de salto, eu trabalhava em escritório, então tava sempre de salto alto. E quando eu fui morar no Canadá, eu levei uma coleção de Scarpa. Nunca usei nenhum. Teve uma época, assim, que eu comecei a trabalhar em escritório lá, que eu comecei a usar salto, mas, assim, sempre dava opção pros Scarpans mais baixinhos. Hoje eu tenho, assim, pouquíssimos sapatos de salto alto, e quando eu tenho, tipo assim, um saltinho mínimo. Possivelmente porque lá a gente anda muito a pé, né? Então você acaba desconstruindo um pouco esse costume de usar o salto alto. No Brasil, como a gente anda de carro pra todo lado, então acaba que o salto alto é um pouco mais confortável de usar, né? Lá, como a gente usa muito transporte público, acaba que esse hábito, ele é desconstruído. E também tem a questão do inverno, né? Muito tempo de inverno, praticamente de 6 a 8 meses a gente fica usando bota. Então, não faz muito sentido o salto alto. Então, simplesmente foi um costume que eu adquiri e aqui no Brasil também já não consigo mais usar salto alto. Terceira mania, questão do personal space. O que é isso? É um código de comportamento que existe dentro da cultura canadense que diz que você não pode encostar muito no outro. Então, por exemplo, se você tá numa fila esperando para ser atendido, você não fica encostado na outra pessoa, você deixa um espaço entre você e a pessoa, que é conhecido aí como um personal space, que é o tamanho do seu antebraço. Então, por exemplo, você põe o braço assim, aqui é o teu personal space. Esse é o personal space. Então, ninguém invade o espaço de ninguém, seja num metrô, num ônibus, mesmo em lugares muito, né, cheios de pessoas, existe esse espaço. E hoje, graças ao coronavírus, se podemos, né, falar alguma coisa boa desse vírus, foi isso. As pessoas acostumaram a esse distanciamento. Porque, assim, não tem coisa mais agoniante pra mim hoje estar, por exemplo, numa fila e eu sentir a respiração da pessoa atrás de mim aqui, sabe? Você dá um passinho, a pessoa já cola em você. Você dá outro passinho, a pessoa cola em você. Isso é algo que não acontece no Canadá. Você tem uma coisa chamada personal space e muitas vezes, se você tá muito perto da pessoa, a pessoa acha estranho, sabe? E se ela se sentir incomodada, provavelmente ela vai falar assim pra você sair do personal space dela. Então, não paguem esse mico. Guarde isso na cabeça, e foi uma mania que eu adquiri, e hoje, mesmo estando no Brasil, se alguém chega muito perto, quer falar muito perto, pra mim é desconfortável. Quarto ponto, eu até comentei esses dias nos meus stories, deu uma discussão lá, várias pessoas falando que acharam bem legal, é a questão do indoor voice versus outdoor voice, que é a voz que a gente usa em ambientes internos e a voz que a gente usa em ambientes externos. Como brasileiros, povo latino, a gente tem mania de falar alto, mesmo dentro dos lugares. E quando eu fui morar no Canadá, eu percebi que a diferença é gritante. O canadense, ele fala num tom de voz muito baixo quando tá em ambiente interno, e mesmo fora, né, dos lugares, não existe, assim, muita gritaria, não tem, por exemplo, você vai num parque, num piquenique, tem um grupo de brasileiros ou de latinos, né, vamos falar latinos, porque os mexicanos são pior que brasileiro, sério, colombianos, eles são extremamente animados, né, querem falar alto, e então essa é uma cultura que destoa totalmente da cultura canadense, que é a cultura norte-americana. Então, as crianças são ensinadas desde a escola a usar o indoor voice e o outdoor voice. Tanto que se você estiver falando muito alto num lugar,
alguém vai chamar tua atenção e falar assim, use your indoor voice, quer dizer, né, usa sua voz para ambientes internos. E aí vocês podem reparar isso em restaurantes, em lugares fechados, que as pessoas usam um tom que não atrapalhe, por exemplo, a mesa do lado, que não atrapalhe, né, quem estiver perto de você. Então, isso é algo que eu adquiri morando fora e que hoje, estando no Brasil, se eu estiver num lugar que tiver alguém falando muito alto, me incomoda. Já é uma coisa que ficou natural pra mim, tipo, tá dentro do lugar, a gente não grita. Quinto ponto é com relação ao elevador. Existe também um código que quem tá dentro sai primeiro, quem tá fora aguarda do lado, espera pra entrar. Essa é uma dica que eu até dei num vídeo que eu fiz em 2016, que aliás esse vídeo é muito legal, que é 10 dicas pra sobreviver no Canadá. E essa regrinha do elevador, ela também serve pra transporte público, né, pra metrô ou pra ônibus. Primeiro você espera quem tá dentro sair, depois você entra. E aí, até hoje eu me pego, às vezes, mesmo aqui no meu prédio, tipo assim, eu aperto o elevador, quando o elevador chega eu fico meio de lado, olho se não tem ninguém, depois eu entro. Eu não tenho mais esse hábito de já ir entrando, entendeu? E eu percebo que ainda o brasileiro tem isso, tipo assim, não tá nem aí pra pessoa que tá lá dentro, fica meio que se trombando, sabe? Então tenham isso em mente. Elevador e metrô, você espera, depois que todo mundo sair, você dá o passo pra frente e entra. Outra questão super importante é com relação à escada rolante. Esses dias eu fui num shopping e aí eu tava com muita pressa, eu queria ir logo, assim, tipo, eu não queria ficar esperando a escada rolante. Eu fui descendo e aí tinham pessoas, tipo assim, tinha uma pessoa na direita, uma na esquerda, uma no meio, e meio que eu fui fazendo um zigue-zague entre as pessoas pra conseguir passar. E no Canadá a gente tem um código, se você não está com pressa, você aguarda a escada rolante, o tempo normal dela, do lado direito. Então você se posiciona do lado direito e deixa a esquerda livre pra quem tiver com pressa passar. Principalmente na hora do rush, assim, né, que é o horário que tá todo mundo indo pro trabalho, tem muita gente atrasada, então meio que ficou um código já de ética, você não fica na esquerda, e se você ficar na esquerda, com certeza alguém vai parar atrás de você e vai falar excuse me, e tipo, vai te fazer sair da frente. Então, fiquem na direita e deixa a esquerda livre. E aí, aqui no Brasil, me peguei nessa mania, a hora que eu vi, tipo assim, que eu tive que fazer zigue-zague, eu falei, meu Deus, explica pra esse povo que tem uma regra, fica na direita, deixa a esquerda livre. Então, anota mais essa dica, não parem na esquerda, porque vocês vão tomar um tom de algum canadense. Sétima mania que eu adquiri, e aí eu não colocaria nem na questão de morar no Canadá, a questão de quando você começa a viajar pelo mundo, você desapega da coisa material. Aqui no Brasil eu tinha muito costume de ter coleção de um monte de coisas, até hoje eu tenho a coleçãozinha de caneca, né? Mas eu fui perdendo esse hábito de acumular muita roupa, muitos objetos de decoração. E por quê? Porque você tá sempre, né, com a vida na mala, sempre mudando de um lugar pro outro. Você percebe que acumular objeto já não é uma coisa legal por conta de cada mudança. Você tem que ficar pensando o que você tem que fazer. Então, acabei me tornando uma pessoa um pouco minimalista nesse sentido, de não acumular mais muitas coisas, mesmo roupa. Roupa era uma coisa que eu tinha muita roupa, hoje fica no meu armário assim, tipo, o que eu uso mesmo. Se eu não usei aquela peça por um ano, já vai pra doação, porque não tem mais espaço pra ficar guardando coisa parada. Então, isso também serve pra livro, serve pra documento. Nossa, eu fiquei extremamente desapegada. Tipo, usou, já elimina. Então, isso também reflete nesse hábito por ter morado fora. E aí não é nem uma questão canadense, é uma questão mesmo. A gente passa tanto sofrimento, sabe, na hora de mudar, de ter que levar tanta coisa, que você fala, por que eu tenho acumulando tudo? Na hora de mudar tem que doar, tem que vender, enfim. A acumulação já não é mais uma coisa natural pra mim. Oitavo ponto, oitava mania, né? Questão de acostumar a comprar as coisas à vista. Eu não sei o que aconteceu no Brasil, a gente cresce numa cultura de que se você tem o dinheiro à vista e você vai pagar a mesma coisa em 10 vezes sem juros, a gente vai e paga em 10 vezes sem juros. E isso era um costume, tipo assim, uma coisa normal pra mim. Até quando eu fui pro Canadá e descobri que lá não tem isso. Lá é tudo à vista. Ou você tem o dinheiro, ou você não tem. Mesmo usando o cartão de crédito, não parcela no cartão. Tipo, você vai comprar no cartão, na próxima fatura você vai quitar aquela compra. Então, isso, né, depois de 4 anos morando fora, ficou muito automático. E aí, inverteu uma chavinha dentro da minha cabeça, assim. Nessa questão de, tipo, pra mim hoje, falar assim, não, tem que fazer em 10 vezes. Meu Deus do céu, dá até uma coceira. Mas é um hábito que eu mudei, né, nos meus 30 anos de vida, acostumada de um jeito, como era aqui no Brasil, e lá me adaptei a uma coisa totalmente diferente. Então, isso também é uma coisa que vai mudar pra vocês. Enfim, quis compartilhar isso com vocês, porque às vezes a gente tem o hábito e não imagina que a gente pode mudar aquele hábito, mas sim, morando em outro país, muita coisa vai mudar, muita. Nono hábito, que é o tal do faça você mesmo. Eles usam até aquela sigla, né, do it yourself, né, que é tudo, desde pintar uma parede, colocar um prego, um quadro, montar um móvel, a gente se vira.
né? Canadá, o serviço é muito caro, Estados Unidos também. Serviço é muito caro, produto muito barato. O Brasil é o contrário, né? Que os serviços são muito baratos e os produtos caros. Até por uma questão de economia, a gente começa a fazer tudo. Montar móvel é uma coisa que todo mundo que vai é primeiro choque, né? Vai pra IKEA, compra um monte de coisa e não tem montador. Você mesmo monta. Eu cheguei aqui no Brasil, eu montei um apartamento, eu montei tudo. Ainda mais que estava na época da quarentena, tudo fechado. Eu falei, não, eu monto, né? E deu um pouquinho de dificuldade porque os móveis no Brasil não são desenhados para que as pessoas montem sozinhas. E lá não, no Canadá tudo é desenhado para que as pessoas montem sozinhas, né? Então, mas isso era uma coisa assim que eu já tinha muito latente comigo, de pegar e já fazer as coisas sem depender muito das pessoas. E morando no Canadá mais ainda, né? Então tudo, desde trocar resistência de chuveiro, pintar a parede, montar móvel, fazer pequenos concertos assim na minha casa, eu que faço tudo sozinha, simplesmente porque eu faço. A gente aprende a ser muito mais independente, não ficar pagando pra tudo. É a 10ª mania, eu vou parar na 10ª, tá, gente? Tinha mais coisa aqui, mas não vou falar, porque o vídeo vai ficar muito comprido. A 10ª coisa é a questão do café. Como mudou esse hábito na minha vida? Aqui no Brasil eu tinha o hábito de tomar, tipo assim, bem pouquinho café, só aquele, né, aquele pretinho ali de 2 dedinhos na xícara. E hoje, na parte da manhã, eu tomo pelo menos 500 a 600 ml de café. E óbvio que não é um café preto igual ao do Brasil, né, forte. Ele é um café mais diluído. Mas é uma coisa assim que parece que o meu dia não começou se eu não tiver esse ritual. Eu vou, faço café e fico tomando ele até tipo 10 horas da manhã, eu tô ali tomando café. Até tenho minha térmicazinha, porque é um hábito. E foi um hábito que eu adquiri. Lá é muito frio, né? Então essa coisa que a gente vê nos filmes americanos, toda vez, né? O pessoal com um copo de café na mão, você acha super glamouroso. Não é glamour, gente, é necessidade. Tá frio para um caramba. E aí você precisa de algo quentinho. Só que virou um hábito, virou uma mania. Hoje eu não consigo minha manhã sem o meu café. Vou parar nessa do café, como eu falei, tinha mais coisas. Uma delas é a questão de valorizar o calor. Mudou muito a minha chavinha com relação a isso, assim, tipo, hoje eu não tenho mais, eu não consigo mais reclamar do calor. É óbvio que tem dia que tá terrível, tá, mas quando eu penso em reclamar, eu falo, nossa, obrigada, meu Deus, porque hoje eu tenho a oportunidade de estar num dia quente, de calor, que eu posso, sabe, estar na rua. Porque isso era uma coisa, assim, que eu me sentia muita falta. Quem mora nas províncias mais frias vai me entender. A gente fica de 6 a 8 meses sem sair muito na rua, sem conseguir ficar, sabe, no tempo, assim, flanando, andando, tipo, passeando. Você não consegue. A gente sai por necessidade e tenta ficar o mínimo possível exposto ao frio. Então, essa liberdade de andar pela rua despreocupado com o clima é uma coisa, assim, que não tem preço. E eu vou colocar então como dica bônus, assim, minha mania bônus. Não reclamo mais do calor, por conta de ter ficado tanto tempo no frio canadense. Acho que peguei um trauma, sei lá. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado das manias, né, desse vídeo. Tenham anotado algumas diquinhas importantes pra quando vocês estiverem lá também não cometerem esses erros. E se você não assistiu esse vídeo de 2016, fica aí um convite, assistam, né, as 10 dicas pra sobreviver no Canadá. Tá bem legal esse vídeo, eu tô mais novinha, meio com uma carinha de menininha, mas é um vídeo bem legal e espero que vocês anotem também várias dicas que eu dei lá, tá bom, gente? Boa semana pra vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!